Eu achei até que ele me copiou, porque o meu texto hoje no UOL, né, que se chama Economia Desmente Catastrofismo, Sim. ponto e vírgula, que se erre menos em política e blusinhas. Eu acho que o governo erra muito na condução política. E se você me permite, Diego, e aqueles que nos acompanham, eu escrevi lá o seguinte: a despeito do catastrofismo nosso ou deles de cada dia, a economia insiste em andar. Aspas. Ah, mas olhem as nuvens carregadas que vêm pela frente. Esse negócio de ver nuvens e antecipar desastres já estava na Ilíada, né? Na Ilíada de Homero. Está lá, as nuvens têm um papel importante. E como se sabe, naquele caso, a tragédia não veio dos céus, mas das vontades, às vezes dos deuses. O imponderável é assim mesmo. Doutores no próprio pensamento continuam com o dedo em riste a dar aula para o governo anunciando um apocalipse por dia. Só não variam a determinação com que erram e a arrogância com que fazem novas antevisões que não se cumprirão. Infelizmente, eu acho que parte daquilo que se lê na imprensa, não é a imprensa, eu também estou na imprensa e acho que a economia está indo bem. Não é a imprensa. São setores, tal. Eu lembro que no fim de semana fez um enorme barulho a entrevista do Armínio Fraga, aliás, eu contestei no UOL, né, o que ele disse, anunciando grande risco para tudo e já antecipando patrulhas sobre a direção do Banco Central no ano que vem. Bom, então vai fazer o quê? A lei da autonomia que está aí não vale? Eu contestei isso lá. Então, assim, existe, claro, uma má vontade, que eu acho que é evidente, né, das opiniões publicadas, porque é diferente de opinião pública, tem gente que não tem a opinião devidamente publicada, né? Existe uma má vontade. Quando você pega o crescimento brasileiro, quando você pega trimestre. Bom, vamos lá. Crescimento 0,8. De fato, não era esperado. Formação bruta de capital, investimento em galpão, indústria, máquina, etc. 4%, crescimento maior em 4 trimestres. Quando você pega os investimentos, primeiro trimestre de agora, com o primeiro trimestre do ano passado, crescimento de 2,7. Quando você pega o aumento de consumo das famílias, crescimento de 4,4. Primeiro trimestre agora, primeiro trimestre do ano passado. Isso se deve a quê? Isso se deve, entre outras coisas, à queda do desemprego, o desemprego é o menor em 10 anos. Isso se deve à renda dos salários, a maior desde o Plano Real no ano passado. Né? Crescimento dos serviços, 3%. Investimento na indústria, 2,8%. Ah, mas a indústria extrativista, minério e petróleo cresceu mais do que a de transformação. Sim, é verdade, mas as duas cresceram. Na média, 2,8. Os investimentos de volta. Então, esse negócio de que a catástrofe virá amanhã, que se lê todo dia, não virá. Não virá. Ô, Você Reinaldo, tem. Nós temos, em 10 anos, nós temos os melhores números em 10 anos da economia. é, Né? a gente, O desemprego está em queda, a inflação está em queda, o crescimento mais alto em 10 anos. Então, que catástrofe é essa? Ele está certo em acusar isso. Agora, vai tomar porrada adicional, né? Já vinha apanhando, vai tomar porrada adicional. Eu, no lugar dele, não teria feito isso. Agora, o mérito da crítica está correto. sim, muita gente fala, né? Surpreende, número surpreende, ou entenda o porquê que isso aconteceu, né? E tem uma narrativa quando a gente acompanha a rede social, né? E vê as pessoas falando aqui, até nos comentários dos nossos programas, olha, a economia está quebrada, o Brasil quebrou e etc. E isso não coaduna com os números que têm saído, pelo menos por enquanto, né, Não. Reinaldo? Não, e eu gosto muito do surpreende, porque surpreende quem? Surpreende quem? Surpreende quem errou a previsão. Eu acho que é chegada. Veja o que aconteceu, o crescimento do ano passado. O crescimento do ano passado, 2,9%, 3%. O ano começou, se falava em meio. Aí foram indo, foram indo, foram indo, foram indo. Ah, surpreendeu. Agora, está em
entre 2,2 e 2,5. Se a gente pegar trimestre a trimestre, está em 2,5, mas aí talvez agora dê uma desacelerada, então você fala 2,2, 2,3. Mas se falava em 0,4. Então, assim, quem faz. Eu noto o seguinte, Diego, se você errasse tanto na sua vida, no planejamento do seu dia, presta atenção, se você errasse tanto no planejamento do seu dia, no planejamento das suas contas, e eu das minhas, nós sabemos quando nós ganhamos. Sim. Nós sabemos as dívidas que a gente faz. Nós sabemos se a gente compra as coisas ou não, se compra brusinha ou não compra. A gente se organiza. Tentamos. Se você errasse tanto na sua conta pessoal e eu na minha, como esses, alguns erram em relação à economia do país, nós estaríamos quebrados, amigo. Nós estaríamos na falência. Você não estaria fazendo programa aí, nem eu aqui. Entendeu? A gente já está vendendo as coisas para poder comer amanhã. Então, eu quero saber o seguinte, existe uma lógica nesse erro? Quando essas pessoas erram, elas erram como? Elas erram por quê? Eu fiz uma entrevista excelente, se me permite, no Reconversa com o Paulo Gala, que é um professor da FGV, e também é, né, diretor de um banco e tal, portanto opera no mercado, mas eu quero pegar o lado do professor, né? Tem um livro excelente, aliás, com o André Roncalha, sobre as escolhas erradas que o Brasil faz. Ele tem uma análise bastante otimista da economia. Aí eu disse, você quando faz as suas apostas no seu banco, presta atenção nisso, você faz tendo em vista essa sua visão, digamos, mais otimista do mundo, certo? Ele falou, certo. Aí eu disse, seu banco não está perdendo dinheiro, não, né? Ele falou, não, ao contrário, está indo bem. Então tem muita gente vendendo pessimismo na imprensa e sendo ouvido e ganhando voz e espaço, mas que nas suas corretoras e nos seus bancos estão levando em consideração que a economia tem muitos aspectos. Está indo muito bem, sim, senhor. Então o Reinaldo nega que tenha a questão fiscal. Não, eu não nego. Eu só quero saber se essa questão fiscal, como está, realmente é uma catástrofe. E eu acho que não. Eu estou com aqueles, sem ser economista, eu me deixo convencer por aqueles que dizem que não, e são muitos. Se essa gente que fica prevendo o apocalipse a toda hora apostasse economicamente que haverá apocalipse, já teria quebrado. Teria quebrado, porque a aposta errada custa caro em mercado. Então sabe que não. Sabe, aliás, que o Brasil está mais perto de virar grau de investimento do que de quebrar. Vamos pegar os dois extremos. Vem subindo. Sim, vamos pegar os dois extremos. Falta 2 degraus nas 3 agências, na SP, na FIT e na Moody's, para virar grau de investimento. 2 degraus. Pode demorar um pouquinho esses 2 degraus. Pode demorar 2, 3 anos. Mas está mais perto disso do que de quebrar. Quando você pega os dados de crescimento, de emprego, de renda, cadê a catástrofe? Cadê a catástrofe? O que não pode é ter presidente de Banco Central que vai num evento em homenagem a um ex-presidente que morreu, como fez o Roberto Campos Neto, que foi uma homenagem para o Afonso Celso Pastore, né? E com os mercados abertos, fez previsões pessimistas sobre a economia brasileira. E com alusões à futura composição do Banco Central. Resultado, os juros futuros estavam estáveis, que esses não dependem da arbitragem de Banco Central, quase nada, um pouco, mas quase nada. Os juros futuros estavam estáveis, começaram a subir. O que você não pode é ter um presidente do Banco Central que, por suas declarações, aumenta a especulação. E eu não estou dizendo que ele tenha sido um mau presidente do Banco Central. Apenas que fala mais do que o homem da cobra. Precisa falar menos. Está no final do mandato dele, né, Reinaldo? Fica até o fim do ano, né? Fica até o fim do ano. E por isso mesmo está essa pressão. É a razão da entrevista do Armínio. Não é? Aí a entrevista do Armínio,
não pode errar, porque se errar, o Lula vai não sei o quê, vai ser uma catástrofe ou algo assim, porque... Tá. Não, mas calma. Os diretores do Banco Central passam pelo Senado, é a lei. Não tem a lei da autonomia? É que essa gente está querendo que o Banco Central seja realmente um Brasil paralelo, né? Aliás, tem uma lei agora para votar a independência financeira do Banco Central, um projeto que eu acho um absurdo, É. que vão transformar o Banco Central num outro poder, né? Um nome que aparece, Reinaldo, é o do Galípolo, né, para substituir o Campos Neto, que saiu do. O Que está que que você acha? longe de ser, escuta, que está longe de ser um heterodoxo, né? Que está É. longe de ser um porra louca, imagina. Né? O Galípolo, o quê? Galípolo o quê? Mesmo agora, os que votaram, que teve aquela divisão, quem votou 0,25 meio para queda de juro, a gente ali, muito identificada com conservadorismo, com ortodoxia, que votou por meio. Então a divisão não teve nada a ver com foi indicado por Lula, não foi indicado por Lula. Isso é uma patrulha que se faz, que eu acho, desculpe, acho inaceitável, né? A esquerda também acha isso, você se identifica. Não, é que eu acho que isso que fazem não é nem uma patrulha liberal, né? Como disse Delfim Neto, e eu usei também isso outro dia num texto no UOL, num texto muito engraçado que ele escreveu na Folha em 2007. Os átomos na química, por exemplo, eles não pensam, né? Quando um átomo de oxigênio se junta com dois hidrogênios e faz a água, não é um ato volitivo. E, por exemplo, os átomos de oxigênio não vão fazer uma greve, falar assim, a gente quer dois e dois, dois oxigênio e dois hidrogênio. Hipótese que não teria água. Mas aí diz o Delfim, em economia os átomos pensam. Os átomos têm, eles têm consequências. Então, é o seguinte, quando se ficam fazendo essas previsões, quando se fazem essas previsões catastrofistas, quando aparece gente fazendo advertência, gente que inclusive fala como se estivesse lá no oráculo de Delfos, né? E soubesse tudo, conhecesse o mundo desde o fim, né? É claro que isso tem consequência. E é claro que essas pessoas fazem essas coisas, elas também têm interesses. Eu vivo dizendo, eu acho que cada vez mais é preciso que o jornalismo econômico, a devida vênia, não sou ombudsman de nada, eu estou dando a minha opinião. Pode dar opinião, não pode? Pode, então eu dou. Acho que tem que ouvir professor. Professor que conheça, que seja competente, que tenha trabalho, que tenha não sei o quê. É. Porque você ficar ouvindo só operador de mercado para saber se está indo bem, se está indo mal, aí o cara vai responder segundo o interesse dele. E é normal, e é humano que faça isso. Não é? Se não, você quer saber, Diego, quando a Diga. gente fosse ver o comércio cresceu quanto? Faz o seguinte, em vez de ter o IBGE fazendo pesquisa, eu vou e ouço o mercadinho que fica aqui embaixo perto de casa. E aí, tá bom? Tá ótimo. Sim. Então tá bom. Não, mas eu vou ouvir agora lá na padaria, lá na outra padaria, tem uma padaria que é de uma rede famosa aqui perto de casa, eu vou lá e falo, e aí, como é que tá a rede da padaria? Tá boa? Aí eu faço um texto. Para fulano de tal, o comércio cresceu, não está bom. Tá. Já para fulano está excelente. É. A O, cobertura, o Reinaldo, a cobertura não pode ser essa. taxa de juros, né, por exemplo, que há um interesse muito grande nisso, né, em relação a Não. essas corretoras e tudo mais. E muitas vezes essas são as fontes, né, para falar sobre juros, se está adequado, se não está e tudo mais. Você vai pegar gente que detém título e que está interessada na remuneração dos títulos públicos e, portanto, em juro alto, para saber se o juro deve ser alto ou não. Você acha o quê? Que vai acontecer o quê? Né? Não que todo o mercado financeiro se interesse por juro alto, tem um pedaço que não se interessa. Né? Quem vive de oferecer crédito, por exemplo, não se interessa por juro alto, que é juro baixo. Que vive de oferecer crédito. Mas nem todos vivem de oferecer crédito, né? Então, tem de ouvir realmente gente que quando eu digo isenta, isenta do ponto de vista da operação do mercado. Isenta de teses, de convicções, de ideologia, isso ninguém será. Você vai ter o professor mais liberal, você vai ter o professor
mais intervencionista, você vai ter não sei o quê, mas vamos falar com esses caras, né? E não ficar nesse disque-disque dessas pessoas, que eu brinco com corretoras com nomes que não pertencem a língua nenhuma, né? São umas línguas super estranhas, assim, porque não é inglês, não é latim, não é nada, às vezes é uma mistura das duas. É... Porque aí me parece que você pode ter uma coisa um pouco mais equilibrada. Até porque, insisto, né? Se essa gente fizesse as apostas de verdade de coisas que elas dizem, elas teriam quebrado já. Que a economia. Ah, a economia surpreendeu. Surpreendeu quem? Surpreendeu quem fez a leitura errada, É. né?